Isso aqui é um bate-papo, né? A gente vai conversar da forma mais descontraída possível, até para não ficar chato, não ficar monótono, enfim. Mas é, dos objetivos que a gente não abre mão no movimento Jackson Prata é que nós desafiamos estereótipos, né, que falam que a velhice é uma fase ruim da vida, né, somente de perdas, enfim. E a gente está aqui para isso, para desafiar, para quebrar esses estereótipos. E uma das coisas que mais preocupam, e que, com toda razão, é as mulheres com 40, 50, 60, que a gente começa a perceber aqueles sinais do envelhecimento, sinais da pele, enfim. E isso a gente vai falar lá no finalzinho. Mas a Elaine, gente, ela fez o seguinte comentário para a gente, numa das nossas publicações, que ela deu um clique na vida dela. Vocês podem ver, Elaine oficialmente não faz parte da população idosa, Elaine está com 40, 2,43 em janeiro. 42, 43, enfim. Mas olha, vamos prestar atenção como a questão da longevidade, da qualidade de vida, ela já está, felizmente, já é um assunto corriqueiro, e que pessoas como a Elaine, que tem 40 anos, ela não está preocupada em envelhecer, ela está preparando o envelhecimento dela, não só na questão estética, que ela é uma especialista da área, como eu falei, a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas ela se reinventou e aos 40 anos, ela vai se apresentar, mas só para vocês terem uma ideia, ela resolveu fazer uma faculdade. E aí é isso que a gente quer conversar nesse primeiro momento. Então, Elaine, se apresenta aí para o povo. Então, realmente o que nos aproximou foi primeiramente o fato dos cachos, né? De quando você começou a postar muito que estava sumindo os cachos e os brancos, né? Eu também passei por uma vida aí alisando o cabelo, fazendo aquelas progressivas, aquelas escovas inteligentes e tal. E me chamou também muita atenção esse fato, né? Tanto que, já que sou prata, né? É, então me chamou muita atenção isso também. Foi algo que me alinhou e eu acho que foi até esse comentário que me deu o gancho para falar que eu também estava mudando. Não é mudando, eu estava fazendo coisas que eu já tinha planejado há muito tempo atrás e que as pessoas não, desde lá de trás, não acreditavam. Porque houve um período que eu precisei de dar um pause na minha vida. Vou resumir antes da gente chegar aqui no Cuidados com a Pele bem rapidinho. Que foi para cuidar da minha filha, que é como na apresentação de vocês fala, eu tenho uma menina de 16 anos. Quando eu me casei, vim para uma outra cidade onde nós não tínhamos parentes, não tínhamos com quem deixar, então eu precisei dar uma pausa. Então ali eu já enfrentei o primeiro obstáculo. Uma mulher que dá uma pausa para virar dona de casa. E por mais incrível que isso pareça, a gente vira um ET, gente. É incrível. Deus me livre, você vai ser sustentada por marido. Que Deus me livre de ser, né? Depender de homem, né? Foi assim, um bafafá, quando eu tomei a decisão de assumir a minha casa, minha filha, a educação da minha filha. Mas eu já sabia lá na frente que quando ela tivesse a idade suficiente para estar só, eu voltaria para o mercado de trabalho, eu voltaria a estudar, eu voltaria a fazer tudo, né? Porque hoje em dia, você mais do que ninguém pode nos falar aí o quanto a expectativa de vida do brasileiro aumentou, das mulheres ainda mais. Mas foi desafiador naquele momento lá atrás. E foi isso, quando ela atingiu, né, a idade que ela podia ficar em casa sozinha, que ela tinha autonomia para isso, eu também fui treinando ela para isso, até porque ela ficou em casa com 10 anos sozinha, algo que não é tão comum. Mas eu já fui também treinando ela para que esse dia chegasse. Então foi tudo muito calculado, foi muito assim, bem pensado para que esse momento chegasse. Então, quando isso aconteceu, eu voltei para o mercado de trabalho e aí foram, né? Eu sempre quis fazer uma graduação
Minto, né? Quando eu tive a oportunidade de fazer a graduação, uma pessoa não tinha juízo, não fez. Quis aproveitar a vida. Normal. É. E aí, depois, estando agora no mercado de trabalho, por mais que, assim, nessa era coaching, né, as pessoas têm descartado muito a graduação, no fundo, no mercado de trabalho, a gente percebe que isso não é bem verdade. A graduação é muito importante, sim. Até para conhecimento, né? Até para a gente ter o que falar, o que conversar, a gente se inserir novamente no mercado. E aprove que aqui em Além Paraíba se veio para cá a faculdade de farmácia, que não tinha. Então eu atuo, né, na farmácia, trabalho na farmácia com meu esposo, e aqui não tinha faculdade de farmácia. Quando veio, eu falei, é agora que eu vou me graduar. Mas não foi assim tão simples, né? Passar pelo vestibular, mais de 20 anos sem estudar. E farmácia não é uma faculdadezinha assim, né? Uma faculdade tão simples. No início, então, é muita química, muita física, muita conta. E eu me sentia assim, E desesperada. deixa eu só fazer aqui dar uma pontuada. E você, durante muitos anos, fora desse ambiente acadêmico, Total. isso já é um desafio. Total. Eu me formei, eu tinha 18 anos, né, quando eu formei o segundo grau. E aí, quando eu me formei, eu estudava assim, de manhã eu fazia magistério, à tarde eu dava estágio e à noite eu fazia científico. Então foram 4 anos esse pique assim. Aí o que eu falei? Ah, vou ficar um ano sem estudar para descansar e depois Ano volto. sabático. Nunca mais, né? Então, mas aí, olha só, é, depois de passar por todo esse processo, e todo mundo que teve filho, criou filho, você está criando filho, a gente sabe exatamente como é. As prioridades não são as nossas, são o do gerenciamento da família, da educação Uhum. dos filhos, enfim. O que te deu o clique que você falou? É agora. Sim. Primeiro foi antes da faculdade, foi quando eu fui tirar minha carteira de habilitação. Também foi aos 39 anos. Eu percebi exatamente isso, que eu estava, por mais que eu amo ser mãe, eu amo ser esposa, é a realização da minha vida, mas Claro. eu percebi que meu mundo estava muito reduzido a isso, a ser mãe e ser esposa, e que eu tinha enterrado todos os outros sonhos. Então, por eu ter atropelado algumas etapas lá atrás, eu achava que, por um tempo, eu pensei que eu estava fadada a isso, a ser mãe e esposa o resto da minha vida, né? E eu ter um emprego para ganhar um salário é aquele discurso que a gente ouve, para não ter que pedir o marido para fazer uma unha, para não ter que pedir o marido para fazer uma depilação. E assim, muitas mulheres vivem isso. Só que trabalhando na farmácia, por um bom tempo, eu fiquei só trabalhando no caixa. Então era só contas, né? Então fiquei trabalhando só no caixa. Até que veio a pandemia. E na pandemia a gente teve que fazer um corte de funcionários, infelizmente. E aí eu tive que ir pro balcão, na cara e na coragem, com um mestre, que é meu marido que tem 18 anos de balcão, sabe tudo, mas não é a mesma coisa. Aí eu comecei a ver que eu tinha que ter conhecimento. Eu precisava ter conhecimento. Porque vender remédio não é tão, né, simplesmente, não é igual vender um vestido, que toda a vida eu trabalhei em loja, né? Não é como vender até a própria Mary Kay, né, que dá para você se capacitar, mas e a faculdade está me ajudando, porque hoje eu pego um produto da Mary Kay, eu estudo sobre ele, eu estudo sobre o como ele age na pele, o que ele faz na pele de cada cliente. Então, esse conhecimento me fez, não, eu posso ainda. Só Que que foi bom. quando eu fui para a autoescola. Eu falei, gente, como é muito diferente. O que um colega meu de classe aprendia, Tá, assim, com uma. peraí, que é aí que eu quero dar uma cutucadinha aí. Exatamente sobre isso que a gente discute muito e que eu, na minha área, eu escuto algumas pessoas falando. Mas será que eu, na minha idade,
eu com 40, 50, 60, eu vou conseguir me integrar a uma sala de aula? Será que eu vou conseguir superar os obstáculos? Que a pessoa nem sabe quais são esses obstáculos, mas ela já dá aqui um pouquinho. Mas isso é normal, até porque, É o infelizmente, novo, é o está desconhecido. mudando, mas infelizmente a nossa cultura ainda é muito preconceituosa. A gente tem que batalhar, enfrentar, bater de frente com um monte de ismos, né? Em relação a preconceitos que a gente. Mas o nosso foco aqui é o preconceito em relação à idade, que é o etarismo, né? Então eu Mas eu queria acho que perguntar a você, mas esse aí eu queria preconceito, perguntar, ele é muito estrutural também. Ele vem sim, muito de dentro da nossa cabeça. sim, sim, por inseguranças porque a gente vem, né, a gente cresce nessa cultura, né? E você, assim, a gente resolveu te convidar porque a gente sabe que você tem essa história legal para contar e para inspirar outras pessoas. Você veio naquele trajeto, naquele caminho que normalmente a maior parte da população, né, segue, trilha aquele caminho de um casamento, obviamente muito bem sucedido, o teu trabalho, a criação da tua filha e tal. E aí você se percebeu, teve a oportunidade, né? Mas não foi só a oportunidade, você teve a sacada de falar, vou agarrar essa oportunidade. Ok, eu imagino que você deva ter tido que quebrar pedreira, né, para chegar lá no banco da faculdade, na cadeira. E aí? Aí eu queria que você falasse para a gente o seguinte: você sentiu na pele algum tipo de preconceito das pessoas mais novas em relação a você, de você estar ingressando na faculdade? Graças a Deus, não. Não senti. Eu não vivi essa experiência. Eu estaria mentindo se eu dissesse isso, porque na minha turma, como essa faculdade, né, essa graduação veio para Além Paraíba só agora, a primeira turma que é a nossa, a grande maioria que foi fazer o curso foram proprietários de farmácia. Ah, Então não sim. era uma Não galera era mais novinha, aquela galerinha. Tá. entendeu? Na minha turma mesmo, por exemplo, nós somos uma média de 10 a 8 nessa minha faixa etária, 40 a mais, e o restante na faixa etária normal. Que bom. E então, assim, eu não encontrei esse preconceito lá dentro. Eu encontrei, é o que estou falando, antes de entrar. No sentido, vai formar com 44 anos? Pra quê? Você já tá com uma vida resolvida. Sabe, uma coisa assim, Resolvida para quem? pra quem? Né? Ou então, também, sabe como que eu ouvia? Ouço até hoje e que eu sinto que é para te cutucar. Ah, você quer tá fazendo a faculdade só para assinar. Você quer o diploma só para assinar. O que significa isso, né? Eu sou proprietária de uma loja, então eu quero diploma só para assinar. Para dispensar uma farmacêutica e fazer o papel de assinar Sim, ali. Ou o seja, responsável técnico. o responsável técnico pelo. Ou seja, eu não preciso de inteligência para estar ali, eu não preciso de estudar, eu não preciso de. Não, eu não vou ter outras coisas para acrescentar na minha loja que seja somente assinar. Eu escuto isso muito. Isso sim. Entendeu? Eu sinto. E aí o que você estava falando antes a respeito da nutrição, e que eu entrei e olha como eu entrei também. Eu entrei com esse pensamento. É uma oportunidade de eu diminuir um custo na minha loja. Eu vou aumentar, vou trazer uma graduação, mas vou estar diminuindo o custo. O valor que eu pago, eu que vou receber, diminuo esse custo. Eu entrei com essa intenção. Depois eu entrei pensando na estética. Que eu pensei, né? Hoje em dia tem a farmácia esteta, então vai também copilar com que eu já trabalho há 13 anos, então eu vou estar agregando.
Também entrei com isso. Mas E no isso decorrer... é um pensamento de empreendedor, É, né? né? Você é ser empreendedor. Você está se formando, adquirindo conhecimento para colocar em prática em prol da sua carreira, do seu negócio. Isso é empreendedorismo. E ponto. Só que eu me diminuía por isso. Ou as pessoas me diminuíam, ou eu aceitava também isso. E aí, no caminho, na graduação, bem agora, já no final, do 7º para o 8º período, eu comecei a me apaixonar, e numa próxima a gente pode até conversar sobre isso, a respeito da suplementação, que eu ouvi você falando aí no início. Então, o farmacêutico, ele vai para o fitoterápico, que vai para a homeopatia, que vai para a suplementação, que vai para essa qualidade de vida do envelhecimento saudável. Claro. Então, eu estou me descobrindo a cada aula, a cada dia, sabe? Pensando já na pós, pensando já no que fazer depois. E há muita vida para mim, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, e a pergunta é para todo mundo. Isso tem a ver com data de nascimento, gente, que está lá no RG? Não tem, né? Não tem. O que está na nossa carteira de identidade, o nosso registro, a famosa DN, data de nascimento, não tem que limitar a gente em absolutamente nada. E quando a gente fala que, porque o preconceito está aí, o preconceito está aí. Mas olha só, eu penso da seguinte forma: quem é responsável pela quebra de preconceito, pela quebra de paradigmas, somos nós. Somos Sim. nós. Não adianta. Porque vamos levantar uma bandeira. É a forma que a gente reage, né? É a A isso. forma como a gente reage, né? Então, assim, o Movimento Jacques Soprata, entre tantas outras missões que a gente tem aqui, é esse desafio, né? De quebrar esses estereótipos, de contribuir para inspirar algumas pessoas e para contribuir para que cada vez mais as nossas faculdades tenham mais 40, 50, 60. A gente conversou, só um parênteses, a gente tem uma entrevista com o João, que é uma pessoa que nós conhecemos aqui, que trouxe uma história para a gente, parecida com a sua, mas ele tinha 65 anos. Na Ele minha foi sala fazer tem. biomedicina, se formou e está aí atuando no mercado, né? Então, é esse parênteses que eu queria falar em relação à data de nascimento. Que isso para você passou por cima de uma forma exemplar. Aí, uma pergunta: a sua capacidade de aprendizagem, como que você avaliou isso ao estar dentro do meio acadêmico? Então, o que me diferencia, claro que tem, para a galerinha que saiu do 2º grau e entrou direto para a faculdade, é que aquilo que o professor fala, às vezes eles acabaram de estudar, eles já sabiam, eles já se prepararam para aquilo. Mas ao momento que eu tenho material, que eu tenho livro, que eu leio, que eu estudo, eu chego lá na sala, meu filho, e eu dou show. Sabe? Eu dou show, eu tenho certeza que o que acontece? Eu tenho que ler mais do que eles. Se eles leem em 30 minutos aquele assunto, eu perco um final de semana ali sentada, lendo, estudando, mas não tem nada ali que me diferencie deles. E até o contrário. Uhum. Tem até o contrário. Muitos dos professores sempre pegam a nossa turminha, né? Que é o pessoal que já tem prática, que tem prática de balcão, a grande maioria, né, nós proprietários lá de loja, que tem prática de balcão, a gente se sobressai nessa prática e também pela fome que a gente tem de aprender. A gente não tá ali, a gente sai do serviço 7 horas da noite, aí chega na faculdade 7h30, fica ali até as 22h, a gente não quer ficar mexendo no celular, a gente não tá paquerando, a gente tá ali focado. Quando falam que hoje não vai ter aula.
Aí tem esse lance aí que a gente nunca quer faltar aula, a E gente nunca viva a quer perder. maturidade, né, gente? E viva a maturidade. É, E assim, é só essa diferença, que às vezes, por exemplo, algum cálculo no início, né, química, física, algum cálculo, eles tinham que, eles explicavam e nós pedíamos. Dá para explicar de novo? Eu não conseguia entender. E eles explicavam e nós entendíamos. pois É eu como vou. andar de Pois, bicicleta. ó, como gerontóloga, eu já vou te dar uma boa notícia. O fato de você ter enfrentado esse desafio, e esse desafio não só físico, né, mas cognitivo, eu tenho certeza que Elaine Furlani será uma doutora em farmácia, porque o seu cérebro está pronto, está completamente nivelado com quem você fala assim, não, eles acabaram de sair do curso e isso tudo está fresquinho. Ah, não. As suas sinapses estão prontas para você conquistar qualquer formação acadêmica e muito em breve a gente vai anunciar doutora em farmácia, PhD, Elaine Furlani. Se Pode escrever Deus isso aí, quiser. gente. Se Deus Ó, quiser. e aí me diz uma coisa. Diante dessa trajetória fantástica, inspiradora, tem algum conselho que você queira dar para o pessoal que está assistindo a gente na tua faixa etária ou até mais velhos em relação a essa virada de chave que você deu em relação a buscar mais conhecimento, a uma formação acadêmica, a ter o teu curso superior? Qual o conselho que você dá para quem está pensando nisso? Então, a ir com medo mesmo, porque medo dá, sabe? Não é a mesma coisa que eu vou ali, vou começar a fazer musculação. Será que eu dou conta de treinar todos os dias? Eu vou tirar a carteira de motorista. Será que eu vou dar conta de tirar a carteira de habilitação? Vai com medo mesmo. Não significa que não vai ter medo, que não vai ter obstáculo, que não vai ter dificuldade, que você não vai ouvir coisas desagradáveis no caminho. E Manu, ó, que está aqui falou aí, ó. Muitas das vezes nós temos preconceitos com nós mesmas, né? Existe sim o preconceito, mas existe os bloqueios, né? Os pensamentos limitantes que a gente acha que não vai dar conta e a gente nem se arrisca. Isso em tudo na vida, Exatamente, né? Isso em tudo. exatamente. Numa prática de esporte, numa nova amizade, num cabelo que você quer fazer mudar e colocar diferente. Vai, dá o primeiro passo, faz uma coisinha de cada vez. Né? Ninguém, quando eu entrei na faculdade, eu não entro no 8º período, no 10º período, são 5 anos, eu entro lá no primeiro. Então, vá se organizando. No primeiro período, por exemplo, eu passava muito aperto com o horário, com organização de casa. Por quê? Porque era novo. Aí no segundo, pô, isso aqui se eu organizar assim, se eu fizer assim, se eu encaixar assim. Hoje eu já treino, eu trabalho, porque já tá. E aí vai Você, indo. você fez uma estratégia. É isso. Mas eu não fiz a estratégia assim, fiz o plano mirabolante para começar a fazer. Não, não. Vai Ao desenrolando, fazendo. ao longo Isso, de. Fantástico. isso. Sabe como é que isso se chama? Reinvenção, enfrentamento de desafios. E Ai, isso, que massa. gente, e isso ninguém vai fazer pela gente. Ninguém. Isso é de dentro para fora. Mas para isso acontecer, para esse movimento acontecer, de dentro para fora, você tem que prestar atenção na vida que está passando. A idade não nos define de jeito nenhum para absolutamente nada. Prova Não. disso está aí, né? A população idosa ocupando seus espaços de direito e obstáculo e medo e limitações não é a idade que vai dizer, né? É a tua personalidade, é a tua postura diante da vida. Então, pessoal, vocês ouviram aí, né? Conselho a gente não dá, a gente só dá uma dica e tenta botar uma pulguinha lá atrás da orelha das pessoas que estão naquela
né? Ah, será que eu tô velha para isso? Não. Será que eu tô velha para aquilo? Ninguém tem que Acho lindo falar. quando eu te vejo dançando, acho tão lindo, tão lindo, né? Então, Bom, assim, são habilidades que as pessoas podem despertar, começar assim, né? sabe o que Acho lindo. sabe o que eu costumo falar para as pessoas? Obviamente a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, é óbvio, né? Isso ninguém pode dizer. Mas eu costumo falar para algumas pessoas, e tem gente que não entende. É, ao quem for me conhecendo, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, e olha só, gente, o que a gente posta lá, o que eu posto na página é o que eu sou, tá? Não tem roteiro, não tem. As meninas que fazem parte do movimento Jackson Prata, elas são profissionais do marketing da comunicação. Tudo que elas falam para eu fazer, eu faço tudo ao contrário. Então, assim, não tem aquela coisa assim de. é, Porque o que eu estou passando para vocês é a verdade, e é a verdade que eu sinto na pele, no cabelo e no corpo, em tudo, porque a gente envelhece, a gente não tem um pórtico que a gente atravessa. Bom, a partir desse momento eu estou envelhecendo. Não. Agora a gente pode administrar isso muito bem, né? E quando a gente se autoconhece, auto se cuida, faz toda a diferença. Então, da mesma forma que eu vejo que a idade não te define, a minha idade também não me define, né? Então, é esse, o nosso propósito aqui é esse. E aí, vamos logo passar para a questão do empreendedorismo. Você, há muito tempo que você trabalha na área de estética, né? Isso. E a economia prateada, a gente já fez uma pesquisa, é, roda gera milhões pelo mundo inteiro, principalmente no Brasil, né, que as pessoas consomem muitos dermocosméticos, né? Tá todo mundo muito preocupado com a saúde, com a beleza da pele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses cuidados da pele madura, dá algumas dicas, enfim. Agora é com você, que eu não entendo nada disso. Então, dá umas dicas Adoro. aí para a gente se sentir mais bonita e, obviamente, preservando saúde, bom senso, equilíbrio, nada de modismos, nada daquelas coisas mirabolantes. Milagre não existe, não tem botox nenhum que vá fazer você voltar lá onde você acha que botox vai te dar uma etiqueta aí. A gente quer falar de cuidado, só isso. E normalmente quando a gente se cuida, quando a gente cuida da pele e olha para o espelho e acha que a gente está bem, a gente já rejuvenesce lá por dentro. Eu, pelo menos, eu me sinto assim. Mas não é rejuvenescer para voltar a ter 30, 40 anos, não, tá? O meu conceito de juventude é reinvenção, é adaptação, é viver a vida. E aí, agora eu me lembrei do que eu ia falar. Eu quero morrer. Quando você falou, eu acho lindo quando eu vejo você fazendo isso, fazendo aquilo. Sabe por quê? Eu quero morrer viva. Então, vai Vivendo, né? lá, vamos dar as dicas aí para o pessoal da pele madura. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês a respeito desse autocuidado é que esse batom vermelho aqui tem um propósito. Esse Hum, batom vermelho aqui é para homenagear a mulher que mais me inspira nessa vida, que é a minha avó, que tem 86 anos e que não fica sem o batom vermelho. Quem conhece ela sabe que ela acorda e ela passa o batonzinho vermelho, arruma a sobrancelha e, segundo ela, é o rouge, né? Que hoje a gente conhece como blush, mas o do tempo dela é o rouge. Então, assim, ela é a minha musa inspiradora, tá sempre maquiadinha. Ela não tira foto, ela não vai na padaria, ela não passa o cafezinho sem passar o batonzinho dela. Então, assim, ela é a minha musa inspiradora, né?
Então, a maquiagem, o autocuidado, né, o cuidado com a pele, também entrou na minha vida por esse recurso financeiro, né? Que foi quando, no período que eu fiquei sem trabalhar, me falaram: por que você não vai vender um batonzinho? Por que você não vai vender uma calcinha? Por que você não vai, né? Aquela coisa que a mulher sempre tem que estar produzindo, gerando renda, enfim. Mas aí entrou a Mary Kay na minha vida, né? Não tem como eu não falar da marca, porque é nela que eu atuo há 13 anos. E eu não sabia nem pronunciar, porque por ser um produto importado, eu na época não sabia nem pronunciar. Hoje, todas nós, a grande maioria de nós, pelo menos uma base em casa a gente passa. Naquele tempo, há 13 anos atrás, eu não passava base. A gente passava batom, lápis de olho e rímel. Era o que se Então, usava. mas o que que a gente pode fazer, assim, na prática, para quem não tem também condição Cuidado financeira, porque nenhum. todo mundo pode ter Exatamente. aquele arsenal da beleza. O que Exato. você, enquanto especialista, você dá de dica para gente? Isso. E aí, o que acontece exatamente? Quando a empresa entrou na minha vida, eu percebi que não era só a maquiagem, que a gente podia ter cuidados com a pele e que eram coisas simples, cotidianas, que iriam mudar a nossa rotina. Por exemplo, o ato de beber água, né? O ato de se hidratar, o ato da alimentação saudável. Mas, e falando dos cosméticos, o ato de hidratar a pele, isso é muito importante, né? A E gente como é que a que gente passa. faz isso? Então, aí no caso, a gente faz essa hidratação com cosméticos, né? Porque não adianta só beber água, não adianta só você suplementar, porque essa hidratação cutânea, ela precisa ser através dos cosméticos. E uma grande, assim, a primeira coisa que precisa ser feita é entender sobre o pH da pele, principalmente do rosto, que o nosso pH da pele do rosto, ele é diferente do pH do corpo. E a primeira coisa, a primeira dica que eu dou para vocês é cortar o sabonete do rosto. Não Ó, lavar o rosto com sabonete de jeito nenhum. Por quê? O que é o pH da pele? É a quantidade de água, gorduras, sais minerais, glândulas sebáceas. Então, isso no nosso corpo é muito maior. A gente depois pode vir um dia falar sobre números, mas a grosso modo é muito maior do que na pele do rosto. Então, o sabonete ele tem um pH muito mais concentrado para tirar essa impureza do seu corpo. Então, a gente jamais deve lavar o nosso rosto com um sabonete que a gente passa no tomando banho. Nunca, jamais, em tempo algum. Cortou isso daí, tá? Primeira obrigada. dica. Segunda dica é hidratação, né? Então, assim, você vai lavar. Existem hoje no mercado. E antes, gente, isso era muito difícil, era muito caro. Hoje existe de todas as linhas, É todos os verdade. preços, tá? Existe, é acessível para todo nível, para todo mundo. Você só vai procurar lá na farmácia, no supermercado, na estética, um sabonete específico para o rosto. Outra dica muito bacana que às vezes as pessoas deixam de comprar, por exemplo, aqui, ó, um vidro deste tamanho. As pessoas deixam de comprar achando que vai se usar muita quantidade. E não é necessário muita quantidade, é o contrário. Quanto melhor a qualidade do produto que você adquirir, menor a quantidade você vai usar. Então você vai usar aquele produto que vai durar 4, 5, até 6 meses. Então não tem desculpa, Ah, tá? deixa eu perguntar uma coisa para você, que é uma dúvida que muita gente tem. Eu tive até há pouco tempo atrás. Essa questão eu já ouvi falar que validade de cosméticos não é exatamente aquilo que tem lá no rótulo. Isso é mito ou é verdade? É verdade, tá? Ah, Depois que vence o que está aqui no rótulo, porque isso aqui é um vencimento, por exemplo, que a Anvisa, né, ou que os órgãos responsáveis estabelecem. Mas depois que vence aqui, você ainda pode usar por 6 até 9 meses. Você ainda pode usar, dependendo da qualidade do produto.
tá? Maravilha. E aí depois, muito mais que isso, não. Aí você já pode começar a descartar. Mas, por exemplo, batom aí já são coisas que você pode ter o contato na saliva, lápis de olhos. Então aí não, venceu, você Porque descarta. aí o risco de contaminação é É maior. maior, Ah, e tá? Mas produto cosméticos, diretamente. Ah, hidratante de legal isso corpo, aí, legal, tá? legal. Ele tem ainda pelo menos uma vida longa de mais 6 a 9 meses, é tranquilo. Mais que isso não é Maravilha. Então, ó, recomendado. já aprendi duas coisas que fantástico. Primeiro, a questão desse sabonete, que o sabonete que a gente usa no corpo não é indicado para o rosto. E isso não E vai só pro segundo, essa sabonete questão da não, tá, gente? validade. Protetor solar. Ah, sim. O protetor solar não é, sabe, aquele, porque é para marca vender. Não, o protetor solar do rosto é diferente do corpo. O fator do protetor solar do seu rosto tem que ser no mínimo fator 30. Se for menor que 30, ele não vai estar protegendo a pele do seu rosto. Então, o protetor solar, mínimo fator 30. E também o protetor solar todos os dias da sua vida. Independente de inverno, independente de exposição ao sol, porque essa luz aqui do celular prejudica a nossa pele, a luz externa prejudica a nossa pele, o ar condicionado prejudica a nossa pele. Então, Sim, o até quando está protetor chovendo, existe a radiação então o UVA, protetor UVB. solar todos os dias da sua vida e no mínimo fator 30. Quando a gente vê aí um protetor solar fator 15, fator 20, ele não está te trazendo benefício nenhum para sua pele. Maravilha. Então, higiene, né? No caso, o primeiro passo, hidratação, protetor solar e tá bom, né? E agora, como a gente quer prevenir, a gente quer evitar, né, chegar aí nesse Ah, os botox. famosos anti-idade. Eu tenho pavor desse termo, anti-idade. Vamos falar que Que eles são seja. sérums, né? A gente não precisa falar que eles são anti-idade. Mas o negócio é que, primeiro, vai muito dessa aceitação e desse seu autoconhecimento. Exatamente o que você falou. Quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente tem uma identidade firmada de quem nós somos, isso aqui, ó, não nos incomoda, né? Não nos diminui, não nos Não, enfeia, não é? Mas só que a gente está numa geração que a gente não consegue nem entrar no celular sem pôr um filtro, é né? Porque a gente verdade. está tão acostumada e quando a gente entra ali sem pôr um filtro, a gente se sente estranha, a gente se sente meio que diferente. Então, o que acontece com esses sérums? Eles são para que te retarde a essa ida no Botox, a essa ida na plástica, e é aquilo que você falou. Eles não vão te rejuvenescer. Eles não vão fazer com que você se torne um bebê, não é? Eles vão fazer com que você retarde essa concentração de sinais, essas expressões. Só que não é só, por exemplo, os cremes. Talvez você tenha uma mania de ser, né, de estar sempre franzindo a testa ou de ao sorrir esticar muito, isso tudo gera linhas de expressão. A forma com que você manuseia os produtos. Outra dica bem bacana, que é muito legal, nunca passar os produtos com o indicador. Nunca você vai pegar um creme e aplicar com o indicador, porque o indicador, ele exerce força. Então, ele pode agredir a sua pele. Quando você usa somente esses dois dedinhos aqui levantando o indicador, ele está só fazendo a função de pincel, ele está só depositando os cremes no seu rosto. Então não está agredindo a sua pele. Então, isso aqui não tem custo, né? Isso aqui é só a forma de você aplicar o produto. Então, esses sérums, né? Então, tem os sérums que a gente aplica à noite, que enquanto você dorme, né? O nosso corpo é muito inteligente, né? As células, elas se autoproduzem todos os dias. Existem camadas de pele que morrem, mas enquanto a gente dorme, elas se regeneram. O que esses sérums fazem? Eles eliminam essas camadas que morreram e hidratam já essas novas enquanto você está dormindo. Então, está trabalhando a seu favor. Quando você não
passa um sérum para dormir, a célula nova vai nascer em cima daquela que morreu. Então fica nascendo células vivas sobre aquela morta, células sobre. E aí vão aparecendo as linhas finas de expressão com mais intensidade. Que bom. Então, esse sérum, ele ajuda até a fazer uma limpeza, né? Porque aquela célula que morreu, ele vai eliminar aquela célula que morreu e vai hidratar aquela célula, já vai cuidar daquela célula que está nascendo, que é um bebê, e já vai estar dando ali vitaminas, aminoácidos, vitaminas, para aquelas células se desenvolverem de forma saudável. A gente sabe que com a idade a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo elastina. Então, são isso que esses sérums, eles funcionam como suplemento alimentar. Aquilo que, com o passar do tempo, a gente não consegue tirar só do alimento, né? Só da verdura, da fruta, do legume, a gente precisa suplementar. A mesma coisa a gente faz com os sérums. Perfeito, perfeito. Muita dica boa aí. Vou te pedir licença só um instantinho, que a gente tem aqui um comentário da Nanu. Conheço a Nanu, conheço a história da Nanu, sobre a sua fala lá anterior a respeito da tua formação. Nanu fala também que ela é doida para fazer direito, mas pensa na idade, ela está com 55 anos. Então, Nanu, eu acho que... Faça, comece, já tá na época aí, ó, de vestibulares, vai com tudo e você vai se surpreender, porque lá na sua turma, quando você chegar lá, vão ter 50 a mais. Na minha turma, nós temos o Agostinho, eu falo com ele, Agostinho, até seu nome, né, Agostinho? Ele morde, até seu nome é de velho, ele fica assim... A gente fica pilhando ele, né, gente? Claro que é uma brincadeira, porque ele é maravilhoso. E ele é muito, assim, inteligente, muito educado, muito gentil. Leva docinho pra gente na aula. Ele é, assim, a nossa flor na sala de aula, assim, que ilumina a gente. Vamos reforçar aí. Nanu, não pense nessa questão da idade. Não pense. Ele vai formar com 65. Ou seja, ele entrou com 59 para 60. Ótimo. Então, maravilha. Eu acho que a gente já deu um recado para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. A gente está falando disso, a gente está falando de qualidade de vida, a gente não está falando de negacionismo à velhice, não é nada disso. A gente está falando de saúde mental, saúde mental na esfera cognitiva, na esfera social, enfim. A gente falou um pouquinho até em relação a preconceito, a etarismo, e como a gente está na jornada, da nossa jornada aqui do autocuidado, claro que a gente tem que nos sentir bonita, nos sentir bem, mas dentro da nossa faixa etária, que toda faixa etária tem a sua beleza, né? E quando você cita o exemplo da tua avó, que foi uma incentivadora na tua vida, o fato dela ter essa vaidade, essa preocupação de estar com batonzinho, gente, isso é porque ela se ama, né? E quem se ama se cuida, né? Se cuida para estar bem, para se sentir bem, para se enxergar bem, independente se tem 20, 30, 80, 90, enfim. Que vivamos que esse autocuidado, né, vem de quem quer viver. De quem gosta de viver, né? A gente quer viver bem, a gente quer estar bem. E é isso, o autocuidado, gente, é muito simples. E o que a Jaque falou no começo também, né? Do se sentir belo, às vezes um batom te dá um ânimo de ir trabalhar. Nem todos os dias são fáceis, né, pessoal? Nem todos os dias a gente tá com aquele humor, nem todos os dias a gente tá com aquela autoestima elevada, né? A gente tem que matar um leão por dia. Costumo dizer que tem vezes que a gente mata um leão, né? Mata o zoológico inteiro. E às vezes, sim, um batom te ajuda a te olhar no espelho com mais firmeza. A imagem, né? A primeira impressão é que fica, né? Quando você está aí se lançando no mercado de trabalho. Até mesmo, por exemplo, para eu estar na faculdade, a imagem me ajuda a me sentir firme, segura.
né? Eu posso ter outros desafios, É. mas me dá uma autoconfiança de quem eu sou. Então, é beber água, é hidratar, para a maquiagem ficar no rosto, gente. Outra dica que eu tinha separado aqui para vocês: hidratação. Quanto você passa de hidratante, de primer, quanto mais hidratada tiver a sua pele, mais tempo a maquiagem vai durar também no seu rosto. É uma super dica. E é isso, e se joguem. Eu quero que depois você me conte que a nossa amiga aí entrou, fez o vestibular e está fazendo a faculdade de Direito. Aí Com vai certeza. ter sido válida a nossa Vamos conversa. atrás dela, igual a gente foi atrás de você. Isso. Bom, então, Elaine, muito obrigada. Foi ótimo nosso bate-papo. Me ensinou, me esclareceu em relação a algumas coisas que eu realmente não sabia. Eu espero que tenha contribuído aí também de Com sanar certeza. dúvidas das pessoas. E em relação aos dois assuntos que a gente conversou, né? A autoestima, no sentido do autocuidado, e da questão de enfrentar desafios, se reinventar, e quanto maior o desafio, a conquista é É mais proporcional. gostoso. Então, eu desejo tudo de bom para você, muito sucesso na tua Eu que carreira. agradeço Em breve também. teremos aqui a doutora Elaine Furlani, PhD em farmácia, em cosmetologia, enfim, o que você quiser. Eu agradeço demais também pela oportunidade de estar aqui. Você também me inspira muito, sempre. E o que você falou, uma palavra aí que me chamou a atenção e que está assim latente na minha vida sempre, que é o recomeço, né? Recomeçar, o renovar, o refazer. Todos os dias, né? Todas as manhãs é uma nova oportunidade que a gente tem. Então não vamos deixar passar nada, não vamos perder nada. Como esse convite é uma oportunidade de conhecer pessoas, de trocar conhecimento, de estarmos vivos. Isso aí é maravilhoso. Que Muito bom, obrigada. que Vou te bom. Ficamos esperar muito também lá no meu felizes. Insta, hein? Então, ó, pessoal, quem quiser saber mais, conversar com a Elaine, procura a página dela aí, que eu tenho certeza que ela vai te dar, inclusive, consultoria aprofundada, caso você sinta necessidade disso. E, enfim, é uma profissional que eu recomendo. Tá? Então, um grande beijo para todos. Até a próxima. A gente vai conversar semana que vem com uma nutricionista, que vai falar sobre a importância da alimentação para a população idosa. A gente vai discutir vários assuntos que são pertinentes e que são de total interesse da gente em busca de qualidade de Quero vida. acompanhar, Que não vou perder de vivamos jeito nenhum. mais e cada vez melhor. Grande beijo para você, Elaine. Grande beijo Beijo, para foi um todo mundo. prazer. Obrigada, gente. Até Tchau, a pessoal. próxima. Obrigada. Tchau, Ótimo fim tchau. de feriado.